No decorrer do livro Introdução à Teoria do Cinema, o Robert Stan vai gradualmente passando de uma abordagem que no início do percurso, né, tende a situar, né, as diferentes tendências numa certa perspectiva cronológica, né, dentro de alguns recortes, né, entre os capítulos, apontando no início do livro, portanto, né, para teorias, teóricos, teóricas do passado um pouco mais distante. E no decorrer do livro ele vai então assumindo cada vez mais uma postura de inserção no presente do debate nas teorias do cinema. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele retoma os debates anteriores, né, trazendo para os debates atuais. Há um outro movimento também no livro, né, um movimento no qual a abordagem dele gradualmente implica também um certo aprofundamento dos posicionamentos, né, do próprio Robert Stan como teórico do cinema. Desde o início ele informa ao leitor, né, que tomará posições, e desde o início ele de fato articula críticas a determinadas perspectivas e reivindica determinadas heranças. Entre elas, a herança do pensamento do Mikhail Bakhtin, né, um dos grandes críticos do formalismo russo e um dos nomes mais importantes, certamente, né, das teorias da literatura e da cultura, inclusive, né, dentro do debate das teorias do cinema. Robert Stan está muito próximo, né, do Bakhtin, reconhece o Bakhtin uma referência central. Né? Então, à medida que os capítulos vão se sucedendo, de certa maneira, vão aumentando as ocasiões em que os posicionamentos do Robert Stan se explicitam. Né? Talvez por acumular o histórico que ele construiu antes e também, certamente, por se aproximar de debates que estão mais perto dele, né? Em termos temporais, em termos históricos. E é nesse sentido que, nos capítulos que a gente vai abordar hoje, é possível perceber, né, talvez com mais clareza, com mais nitidez, essa evidência, né, de uma proliferação de posicionamentos do Robert. Esses capítulos são os capítulos 25 a 29, nos quais a gente vai passar em revista, junto com Robert Stan, né, hoje, diferentes desdobramentos, né, do advento do estruturalismo. Ainda estamos, em alguma medida, no diálogo com o advento do estruturalismo, que foi tratado em aulas anteriores, né, e assim como alguns dos seus efeitos. Né, a gente já vinha abordando isso, e hoje se explicitam algumas contribuições importantes associadas ao estruturalismo e a críticas e revisões da matriz, né, marcada pelo predomínio, pela articulação entre estruturalismo, marxismo e psicanálise nas teorias do cinema, que se constituiu ali justamente no período em que a gente começa o percurso de hoje, né, entre a década de 60 e 70 do século XX. Nesse momento, sobretudo na década de 70, né, que se pode situar uma série de movimentos, né, múltiplos e não necessariamente associados entre si, que costumam ser vistos posteriormente, em retrospecto, né, a posteriori, como parte do que se tem chamado pós-estruturalismo. De fato, o Robert Stan vai se referir a uma mutação pós-estruturalista no capítulo 25, né, tentando caracterizar esse período. E nesse contexto, né, é bastante interessante recuperar, né, um sentido básico do que é o estruturalismo e do vínculo do estruturalismo com as teorias do cinema. Né? Esse sentido básico precisa reconhecer no estruturalismo um dos campos privilegiados, um dos campos fundamentais da chamada virada linguística
nas ciências humanas. O linguistic turn, ou virada linguística, como é conhecido, né, é um momento associado justamente a essa retomada do pensamento do Ferdinand de Saussure, à sua amplificação por figuras como Claude Lévi-Strauss, como uma referência de base ou de fundo para se pensar outros fenômenos do mundo humano, da vida social, da cultura, etc. E a adoção desse referencial por figuras como Christian Metz para pensar o campo do cinema, né? E essa virada linguística, então, de certa maneira, se caracteriza por fundar a chamada semiologia, né? Como uma ciência geral dos signos, tal como o Saussure tinha sugerido, como uma ciência geral dos signos baseada num modelo paradigmático que é o da linguística, né? Por isso se fala muito em virada linguística. Ao mesmo tempo que a semiologia então se constituiu, né, como a gente já falou antes, a partir dessa retomada do Saussure e da chamada virada linguística, a gente tem figuras como Umberto Eco, por exemplo, associadas a esse lugar, né, importante que a semiótica tem nas reflexões sobre o signo, correndo talvez, né, em paralelo uma outra tradição muito importante do campo da semiótica, muito associada à figura do Charles Sanders Peirce, né, e as teorias do signo formuladas por ele, né, a ciência lógica dos signos que ele elaborou. Então, o estruturalismo está muito ligado a todo esse contexto, né, em que, de alguma forma, esses pensamentos sobre o signo são fundamentais. E no campo do cinema, particularmente, né, com uma figura como Christian Metz, por exemplo, a gente tem, de fato, uma passagem, né, em meio às reflexões estruturalistas do Christian Metz, uma passagem de um conjunto de preocupações amplamente dominante nos teóricos anteriores a ele, que diziam respeito à especificidade do cinema, né, e até a uma ideia de essência do cinema. E a gente se afasta disso com figuras como Metz e com a semiologia do cinema, chegando a um predomínio novo, né, de abordagens com uma preocupação fundamental com a metodologia, com as próprias condições de possibilidade da produção do conhecimento a respeito do cinema, né? É isso que se caracteriza como uma mudança de paradigma em alguma medida nas teorias do cinema, né? E é isso que o Robert Stan, em diálogo com um teórico italiano importante chamado Francesco Casetti, denomina uma passagem de um paradigma ontológico para um paradigma metodológico nas teorias do cinema. O paradigma ontológico talvez tenha como representante fundamental, né, a figura do André Bazin, o autor, né, de uma série de livros, de artigos e textos e ensaios sobre cinema, em que justamente a questão da ontologia, né, do cinema, a questão do que é o cinema, tem um lugar central, né, tanto que essa coleção de escritos do Bazin tem como título, né, o que é o cinema, justamente. É uma questão ontológica, né, o ser do cinema. A ontologia é justamente o estudo do ser, nesse sentido, né? Dessa preocupação e desse desse paradigma, né, ontológico, com a semiologia de base estruturalista, passamos a um paradigma metodológico, um paradigma que está menos interessado em dizer o que é o cinema, né, e em alguma medida em toda a resposta sobre o que é o cinema, ou qualquer outra coisa. Está embutida uma certa noção do que deve ser o cinema, ou outra coisa, mas em vez disso, esse paradigma metodológico associado à semiologia do cinema vai ser um paradigma associado, né, marcado por uma preocupação com como entendemos o cinema, como podemos conhecer o cinema, né, quais são as condições metodológicas mesmo, né, e mais do que isso, epistemológicas, né, do nosso estudo do cinema. Isso é importante de se recapitular, porque em alguma medida o pós-estruturalismo
né, é uma das reverberações a partir desse contexto do estruturalismo, né, e é uma reverberação, né, uma reverberação muito associada a uma radicalização do próprio estruturalismo em alguma medida. Né? Muitas vezes se lê nesse termo pós-estruturalismo uma lógica de ultrapassagem do estruturalismo, de ruptura, muitas vezes, né, com o estruturalismo. De fato, há uma série de críticas importantes que figuras do estruturalismo fazem, né, ou melhor, do pós-estruturalismo, associadas ao pós-estruturalismo, né, fazem ao estruturalismo. É nesse sentido que o Robert Stan, então, né, pensando nesse duplo movimento de aproximação e afastamento entre pós-estruturalismo e estruturalismo, Robert Stan vai destacar muito precisamente, né, justamente aquilo que esses dois conjuntos, né, de teóricos e teóricas compartilham em alguma medida, mas também as suas divergências. Né? E lá na página 202, então, do livro do Robert Stan, a gente pode ler que, abre aspas, o movimento pós-estruturalista compartilha a premissa estruturalista do papel constitutivo e determinante da linguagem, bem como o pressuposto de que a significação é fundada na diferença. Né? Aqui, então, fecho aspas, aqui, então, nessa primeira parte da citação, que eu quero trazer, o que a gente vê é o Robert Stan destacando as aproximações entre os ditos pós-estruturalistas e o estruturalismo. Mas continua a citação, né? Abre aspas de novo. O pós-estruturalismo rejeita, abre aspas, né? Rejeita, porém, o sonho de cientificidade do estruturalismo, seu desejo de estabilização do jogo das diferenças no interior de um sistema mestre abrangente. Fecha aspas. Aqui estaria a divergência crucial, né? E o que marca essa diferença, né, entre estruturalismo e pós-estruturalismo estaria relacionado justamente a isso. Há uma recusa dos pós-estruturalistas de aceitar qualquer tipo de desejo de estabilização, como diz o Robert Stan, né, como base para a produção do conhecimento, de um entendimento, né, do que se estuda, inclusive do cinema. E nesse sentido, então, o pós-estruturalismo acaba radicalizando, em alguma medida, justamente alguns pressupostos que já estavam no estruturalismo. Né? Para a gente entender o modo como essa radicalização opera, um primeiro ponto importante diz respeito a essa própria denominação, pós-estruturalismo. Né? De fato, ela é muito usada e bastante recorrente no comentário sobre autores associados a essa tendência, como Jacques Derrida, Roland Barthes, o próprio Gilles Deleuze, em alguma medida, o Félix Guattari, a Júlia Kristeva, né? São figuras importantes associadas a esse rótulo, né, pós-estruturalismo. Mas esse rótulo, grosso modo, não é um rótulo reivindicado, né, por essas figuras. Ele não é um rótulo ou uma denominação de um movimento. Né? Apesar do Robert Stan usar a expressão o movimento pós-estruturalista, em alguma medida isso se torna um movimento, sobretudo a partir de figuras que reivindicam esses autores, em geral franceses, no contexto da academia estadunidense, norte-americana. Então é muito interessante perceber que pós-estruturalismo é um rótulo que emerge no contexto dos Estados Unidos, sobretudo, muito mais do que no contexto da obra desses autores franceses que estão sendo convocados aqui. E aí, então, haveria certamente uma necessidade de questionar, afinal de contas, se há de fato, né, um movimento pós-estruturalista. Seja como for, é possível reconhecer retrospectivamente o que alguns vínculos, né, o que a gente pode perceber como alguns vínculos, algumas ligações entre essas figuras que de fato as posicionam num lugar um pouco diferente daquele do estruturalismo. Né? A grande questão do estruturalismo justamente era a partir do conceito formulado, a partir do conceito de signo, né? Entendido pelo Saussure como uma entidade de dupla face. O signo, essa entidade de dupla face, se caracterizaria na concepção saussuriana por
articular um significante e um significado. O significante é a face material do signo, é a dimensão do signo que diz respeito a essa esfera opaca, né, de uma matéria de expressão. Por outro lado, o significado é a dimensão intelectual, conceitual, né, do signo. É uma atribuição de um sentido a esse significante. Né? A relação entre significante e significado é uma relação arbitrária já na teoria do Saussure. Num certo sentido, o que o estruturalismo faz é mapear, por exemplo, no contexto da semiologia do cinema do Christian Metz, tentar mapear as formas pelas quais determinados significados são atribuídos aos significantes cinematográficos. Né? Ao fazer isso, de alguma maneira se estabiliza o jogo, né? Se estabiliza o modo de produção de significado. Ou se supõe uma estabilidade, diriam os pós-estruturalistas, ali onde essa estabilidade não é sustentável, não existe como uma garantia. E nesse sentido é que o pós-estruturalismo enfatiza justamente a opacidade irredutível do significante. Né? E nesse sentido é que o Robert Stan vai falar na página 203 do livro dele, né, o seguinte, abre aspas, o pós-estruturalismo tem sido descrito de distintas maneiras como um deslocamento do foco dos interesses do significado para o significante e do enunciado para a enunciação. Fecha aspas. Todos esses termos são termos já do estruturalismo, notem bem. Né? O estruturalismo já é uma teoria do significado e do significante, do enunciado e da enunciação. Mas com figuras como Derrida e dentro da obra de um Roland Barthes, por exemplo, se verificaria, né, uma certa transição para uma nova ênfase, né, no significante e na enunciação. Colocando em questão a própria questão, né, o próprio problema do sujeito do enunciado. Tudo isso já é problema do estruturalismo, certo? O importante é perceber essa radicalização que implica um certo desprendimento também, né, em relação à própria questão do significado. Então, figuras como o Derrida, Foucault, Kristeva ou Roland Barthes estão associadas, né, a esse debate pós-estruturalista e é muito significativo, inclusive, como um dos termos chaves associados ao pós-estruturalismo seja uma palavra que vem da obra do Derrida. Né? Derrida é esse filósofo franco-argelino que está associado, né, à noção de desconstrução. Né? Esse termo é um termo crucial no debate pós-estruturalista. Ele tem toda uma procedência, né, dentro da obra do Derrida associada à problemática filosófica, né, a problemas filosóficos, e a toda uma longa tradição muito heterogênea, né, mas marcadamente ocidental, com a qual o Derrida está dialogando, né, e o que ele propõe como projeto, vamos dizer assim, né, é uma desconstrução da metafísica ocidental. Né, uma metafísica que ele diz que é uma metafísica da presença. Né, a ideia é como se a presença definisse o horizonte final e originário, né, de toda uma metafísica que atravessa diferentes filósofos. E diante dessa metafísica da presença, o que ele propõe é uma desconstrução tributária, né, em alguma medida, do pensamento do Nietzsche, né, que propôs filosofar com o martelo, ou do pensamento do Heidegger, que também propôs em alguma medida, né, um projeto similar, ao qual ele atribuiu o termo alemão Destruction, né, a destruição da metafísica. No caso do Derrida, né, tem uma interrogação mesmo, um questionamento direto do que ele analisa como um logocentrismo, né, da metafísica ocidental. E para fazer isso, né, o que ele vai argumentar é que
esse logocentrismo aparece no próprio pensamento estruturalista, por mais que o estruturalismo tenha descentrado a Europa como cultura de referência, tenha descentrado a ênfase na substância, né, dos termos e passado a pensar em relações entre os termos. Por mais que o estruturalismo então dê esses passos, né, na direção do que o Derrida está pensando como desconstrução aqui, o estruturalismo sustenta o logocentrismo em última instância, porque ele reinveste o logocentrismo na sua própria compreensão da linguagem e da língua, e da relação entre língua e escrita, né? Uma noção crucial no pensamento do Derrida é a noção de escrita ou escritura, né? A tradução às vezes é variável em português, mas basta o escrita, que é um correspondente direto, né, do termo écriture no francês. E por meio da noção de escrita, o que o Derrida vai chamar a atenção é que no pensamento estruturalista do Saussure, por exemplo, a escrita é pensada como secundária em relação à fala. A fala é o espaço dessa plenitude de presença do sujeito da língua e da comunicação e do significado, enquanto que a escrita seria uma representação secundária, né? E mais do que isso, a própria fala como produção de significante já é também uma espécie de representação secundária do significado, né? Então o significado que seria uma espécie de presença ideal, né? Ou de forma ideal. Tem um idealismo muito forte aí, e em alguma medida o pensamento de Derrida então é uma radicalização de um materialismo, né? Tentando pensar a partir da escrita e não a partir da fala, né? Invertendo essa hierarquia e deslocando os termos. Há uma ampliação também da compreensão da noção de escrita, né? Que permite ao Derrida abordar diferentes fenômenos por meio dessa noção. Nesse sentido, é que uma autora como a Marie-Claire Hoppars-Guillaumier, uma autora importante, né, que reivindica o pensamento de Derrida para pensar o cinema, vai de fato partir da noção do conceito de escrita de Derrida e propor toda uma reinterpretação da problemática do hieróglifo, né, nas teorias do cinema, e vai atribuir em alguma medida ao cinema uma potência de escrita, né, comparável ao que fazem os hieróglifos. De modo que né, se a desconstrução é um termo que, como diz o Robert Stan, abre aspas, marcou presença na teoria do cinema e na análise fílmica, principalmente como um método de leitura, fecha aspas, o que a Marie-Claire Hoppars-Guillaumier argumenta é que a escrita é um conceito-chave para entender o cinema e a montagem cinematográfica e o encadeamento de imagens e sons no cinema sob a forma do hieróglifo, né? Nesse sentido, ela vai inclusive argumentar, né, que os próprios filmes são processos de escrita, vamos dizer assim, né? E seriam, nesse sentido, como diz o Robert Stan, abre aspas, atravessados por duas forças, a escritura e a contra-escritura. A primeira tendendo a uma energia escritural disseminadora e a segunda ao sentido e à representação. Fecha aspas. Então, no pensamento dela, o que está ocorrendo, né, a partir desse diálogo com o Jacques Derrida é justamente a reivindicação da noção de escrita para pensar o cinema e o reconhecimento de que o trabalho da escrita não é o trabalho de produção de significado, de representação e de sentido. Né? Ela designa como contra-escrita ou contra-escritura esse trabalho, né? E vai chamar a atenção para esse trabalho, para essa energia, né? Como está dito na citação do Robert Stan, escritural, né? Que é disseminadora, que não centra um significado, né? Mas que produz múltiplos significados, muitas vezes disseminando o sentido em vez de centralizá-lo.
E é por isso que o Robert Stan complementa a citação que eu venho de citar, que eu acabo de citar, dizendo, né, que, fazendo uma referência ao Bakhtin, né, dizendo que nesses termos da Rolpars, escritura como energia, né, escritural disseminadora e contra-escritura como produção de sentido e representação, o que o Bakhtin reconheceria são duas outras forças, né, duas forças diferentes. Por um lado, né, no lado da escritura, forças centrífugas, né, de afastamento em relação ao centro. Por outro lado, no sentido de produção de significado, forças centrípetas, né, que centram a produção de significado. Então, é bastante interessante perceber essas reverberações, né, do pensamento do Derrida no campo das teorias do cinema, reverberações que incluem também figuras como Peter Brunette e David Wills, que publicaram juntos, né, talvez, enfim, em relação ao cinema, uma das grandes obras lá no final da década de 80, tentando partir do pensamento do Derrida para pensar o cinema. Infelizmente ainda não traduzida para o português, né? De fato, então, com o Derrida a gente tem uma ênfase nesses dois termos, né? A noção de desconstrução e a noção de escritura, né? Figuras como Michel Foucault também têm, né, um papel importante no campo pós-estruturalista, uma influência, sobretudo, indireta nas teorias do cinema, né? Foucault não assim como talvez não seja Derrida, propriamente um teórico do cinema, né? Embora tenham, de fato, em alguns casos, feito referência e formulado, né, questões a respeito do cinema. Mas, assim como Derrida, no caso do Foucault, a gente tem uma influência muito indireta, né, sobre as teorias do cinema, assim como ocorre com Deleuze, né, e o mesmo Roland Barthes. Mas no caso do Barthes, talvez, a gente tenha uma relação mais direta, né, e mais explícita. Roland Barthes é um autor em cuja obra é possível perceber, em larga medida, uma certa passagem, né, do âmbito do estruturalismo para o âmbito do dito pós-estruturalismo. Essa passagem subdivide, de alguma maneira, a obra do Roland Barthes em duas grandes partes, né? E na primeira parte, muito associada ao livro chamado Elementos de Semiologia, né? Ele formula todo um pensamento embasado no estruturalismo, enquanto que em momentos posteriores ele vai, de alguma maneira, desmontando um pouco, né, os pressupostos desse pensamento e ampliando as suas derivas. É uma obra riquíssima, em todo caso, né, que permanece como referência. Da mesma forma, uma figura como a Júlia Kristeva, né, uma figura muito importante nesse contexto, né, do dito pós-estruturalismo, que também, de alguma maneira, parte, né, do referencial estruturalista explicitamente para tentar elaborar o que ela propôs chamar de semanálise, né, ou semianálise, que seria uma mistura de semiótica, de semiologia, com análise, né, e com psicanálise em alguma medida. E é uma autora muito importante aqui nesse contexto, porque ela explicita aquilo que, pelo menos do ponto de vista do Robert Stan, certamente, né, é central no pós-estruturalismo, como uma reivindicação da herança do Mikhail Bakhtin. Né? O Bakhtin, que foi um crítico do formalismo russo, é retomado por Júlia Kristeva como parte de uma crítica ao estruturalismo. Né? E nesse sentido, em alguma medida, tem um certo paralelismo, né, entre Bakhtin e os formalistas russos de um lado e o pós-estruturalismo e o estruturalismo de outro. Então, grosso modo, esquematicamente, é possível pensar nesses termos, né, e reconhecer como, no caso do pensamento pós-estruturalista, se radicaliza justamente tudo aquilo que caracterizou o que um filósofo muito importante também francês, chamado Paul Ricoeur, denominou hermenêuticas da suspeita. As hermenêuticas da suspeita estão muito associadas
há grandes fontes importantes do pensamento pós-estruturalista, como o pensamento do Nietzsche, do Freud, ou do Marx, ou do Heidegger, né? E o pós-estruturalismo, de alguma maneira, radicaliza, né, essa lógica da suspeita, assim como radicaliza o sentido disso que o Robert Stan descreve como uma onda antifundacionalista. Né, a ideia de fundamento, de essência, de um ser do cinema ou do que for, é colocado em crise, em questão, decididamente. E tudo isso, de alguma maneira, né, está em jogo, pelo menos na leitura da Júlia Kristeva e do Robert Stan, né, no pensamento do Mikhail Bakhtin. De forma que, nesse pensamento, tal como lido a partir da Kristeva, né, e da perspectiva do Stan, é possível reconhecer alguns elementos fundamentais do pós-estruturalismo. Né? Esses elementos são citados pelo Robert Stan na página 203 do livro dele. Abre aspas. A negação do sentido unívoco, a infinita espiral da interpretação, a negação da presença originária no discurso, a identidade instável do signo, o posicionamento do sujeito pelo discurso, a natureza insustentável das oposições entre exterior e interior e a onipresença da intertextualidade. Fecha aspas. Tudo isso seriam temas importantes da obra do Bakhtin que, de alguma maneira, antecipam uma série de preocupações e interesses dos pós-estruturalistas. E é nesse sentido que a própria Júlia Kristeva retoma, né, o pensamento do Bakhtin, particularmente as formulações do Bakhtin sobre a polifonia do romance e o dialogismo da linguagem, para propor um conceito fundamental para as teorias do cinema também, né, e da língua e da literatura, etc., que é o conceito de intertextualidade, né, sobre o qual justamente o Robert Stan vai dedicar, né, um capítulo posterior. Esse debate, então, né, do pós-estruturalismo ultrapassa amplamente as teorias do cinema, né, e a gente vai acabar voltando a termos desse debate em outros momentos, sobretudo quando o Robert Stan mergulha um pouco mais na obra de um Gilles Deleuze, por exemplo, ou quando teóricos e teóricas de outros contextos evidenciam, né, o seu posicionamento a partir de um diálogo com Derrida, Barthes ou Foucault, né, etc. Mas é importante situar também como esse debate pós-estruturalista reverbera dentro das teorias do cinema a partir de algumas revistas. Né? Em primeiro lugar, é fundamental citar uma revista de interesse geral para o debate pós-estruturalista, né, que é a revista Tel Quel, né, Tel Quel, traduzindo diretamente, tal qual, né? É uma revista que existe de 1960 a 1982 e na qual Júlia Kristeva, né, enfim, vários desses autores e autoras publicam textos fundamentais da reflexão pós-estruturalista, né, das suas investigações. Essa é uma revista de interesse geral, né, na qual algumas revistas focadas no cinema encontram referências importantes. Né? E entre as revistas vinculadas ao cinema, cabe citar a Cinétique, né, ou Cinética, não confundir com a revista Cinética atualmente existente no Brasil, né, cujo nome de alguma maneira está fazendo referência à Cinétique francesa, Cinétique que existiu de 1969 a 1985, né, e na qual muitos das ideias, né, fundamentais de um certo debate pós-estruturalista acabaram se condensando, tal como eles aparecem no campo do cinema. No livro O Discurso Cinematográfico, o autor, Ismael Xavier, comenta bastante a revista Cinétique ao tentar reconstituir, em alguma medida, os debates a respeito da desconstrução como proposta no campo do cinema, né? E debates que envolvem uma certa noção de um cinema-discurso, segundo o Ismael Xavier.
Então, a cinética é central aí, né? Formulando projetos mesmo, né? De um cinema desconstrutivo, em alguma medida. E o que se desconstrói nesse cinema são justamente as práticas baseadas no pressuposto da metafísica da presença, nos termos do Derrida, né? Que vai estar associado no campo do cinema à ideia de continuidade, que vai estar associado no campo do cinema, em alguma medida, ao próprio referencial narrativo clássico hollywoodiano. Né? Então existe uma reivindicação da descontinuidade, da quebra, né, desses paradigmas dentro de uma revista como a Cinétique. E também, sobretudo na década de 70, né, a revista Cahiers du Cinéma pode ser mencionada como um outro contexto em que o debate pós-estruturalista ganha uma força, né, e um lugar importante de expressão. Entre o estruturalismo e o dito pós-estruturalismo, a gente encontra inúmeras questões, né, relevantes, mas é possível, de fato, observar nesse período, né, o modo como vai ganhando cada vez maior centralidade nos estudos de cinema um interesse na análise fílmica, um interesse e uma preocupação com a análise fílmica. De alguma forma, isso está vinculado ao contexto dessas revistas e desses pensadores e pensadoras, que é um contexto associado à crítica de cinema, né, por um lado, e, por outro lado, aos estudos de cinema nas universidades, né, que tendem a uma abordagem mais analítica, na medida em que estão influenciados por esse paradigma metodológico associado ao estruturalismo. E é nesse contexto que a gente pode entender o capítulo Análise Textual, capítulo 26 do livro do Robert Stan, Introdução à Teoria do Cinema. Nesse capítulo se destaca, para entender, né, o interesse desse período, da década de 70 e 80, grosso modo, aí, né, na análise fílmica, se destaca aí, então, um interesse específico num tipo de análise fílmica que costuma ser designado, que foi designado à época, né, continua ainda hoje sendo muitas vezes designado, como análise textual. Numa análise textual, de alguma maneira, o que está em jogo, né, no interesse na análise textual, uma das coisas que está em jogo é a relação com a crítica, né, certamente presente nessas revistas como a Cinétique e a Cahiers du Cinéma, mas é também, por outro lado, uma relação muito presente nas universidades, na Europa em alguma medida, mas sobretudo nos Estados Unidos, com as teorias da literatura. As teorias do cinema se formulam muitas vezes num vínculo com teorias da literatura em meio a um processo de institucionalização, né, e de legitimação acadêmica dos estudos de cinema. Isso vai ficar muito evidente no campo, né, das chamadas teorias pós-coloniais e dos estudos culturais, muito tributários, né, desse processo de institucionalização norte-americana, e em alguma medida também europeia, né, na Inglaterra, sobretudo, no caso dos estudos culturais, dos estudos de cinema. Mas é interessante observar a difusão, então, de um interesse na análise fílmica como análise textual. E aqui é importante entender, né, que a base, né, dessa percepção é a de que é necessário fazer análises a partir da própria materialidade significante do filme, né, do produto audiovisual considerado. Em vez de aplicar critérios exteriores, certo? Em vez de aplicar, por exemplo, o critério associado a toda a teorização sobre a autoria e a política dos autores, né, que privilegia, de alguma maneira, a noção de autoria, que é uma noção exterior ao texto fílmico, para buscar no texto fílmico os seus indícios, né, os indícios de autoria, as marcas de autoria. Em vez disso, no caso da análise textual, o grande interesse, né, talvez resida, em primeiro lugar, na própria dinâmica interna do texto.
Nesse sentido, a análise textual é uma das maneiras de se definir uma análise imanente. É uma análise que não parte de um exterior transcendente em relação ao filme para pensá-lo, seja ele a autoria, ou seja ele a sociedade, a história, um outro exterior. Né? Então, a análise textual, de alguma forma, questiona abordagens sociológicas e antropológicas do cinema, na medida em que essas abordagens façam esse movimento, né, de partir de um elemento exterior ao filme para pensá-lo e entendê-lo. Em vez disso, o que a análise textual propõe, né, não é partir de uma pressuposição de autoria ou de um mundo histórico ou cultural no qual o filme deve ser situado, mas sim partir do próprio filme na sua materialidade, muitas vezes opaca, difícil de compreender e de analisar. Né? E partindo do próprio filme, entendendo esse filme como um texto. Como diz o Robert Stan, lá na página 209 do livro dele, abre aspas, a noção de texto, etimologicamente tecido ou tessitura, conceitua o cinema não como uma imitação da realidade, mas como um artefato, um construto. Fecha aspas. Então a análise textual vai justamente reconhecer no filme como um texto uma construção, um artefato construído, artificialmente elaborado, precisa ser, que pode ser, pelo menos, desconstruído, né? Desmontado, entendido nas suas diferentes componentes, né? e relações. A análise é um termo importante aqui, inclusive, né? Porque é um termo que está associado etimologicamente à ideia de quebrar, né? De quebrar e desmontar as várias partes de um todo para entender como esse todo se constrói. E aí, então, se difunde, né, amplamente, sobretudo a partir da década de 70, a prática de produzir análises fílmicas, análises textuais de filmes específicos. Né? Essas análises vão ser publicadas amplamente em diferentes periódicos. O Stan cita vários desses periódicos, né? Screen e Framework no contexto do Reino Unido, Iris, Vértigo e outros no contexto dos Estados Unidos, Câmara Obscura, ou Iris e Vértigo no contexto francês, Câmara Obscura, Wide Angle e Cinema Journal no contexto dos Estados Unidos. Né? São periódicos que podem ser pesquisados hoje, né? E no seu acervo a gente vai encontrar, de fato, inúmeras contribuições que estão voltadas para esse projeto, né? de fundamentar os estudos de cinema em análise de filmes. Né? Isso tem uma produtividade muito grande aí, né? Tem uma produtividade baseada numa tentativa talvez de fundamentar a teoria na análise, recusando, em alguma medida, aquele caráter normativo, ou em todo caso valorativo, que a crítica de cinema tem. A crítica de cinema, e a crítica de arte, né, de um modo geral, ela tem muitas vezes um sentido valorativo, né, de se estabelecer hierarquias, o que é bom, o que é ruim, um filme que é melhor, um filme que é pior, né, se classificar listas de melhores filmes, etc., ou avaliar um filme pelas suas qualidades positivas ou negativas, né, tudo isso é parte dessa atividade que a gente entende como crítica. Na crítica, o sentido valorativo é fundamental. Ele é muitas vezes o objetivo da própria atividade. No caso da análise, e particularmente da análise textual, no mínimo se suspende essa demanda de um sentido valorativo, né? Mesmo que temporariamente. No mínimo se busca afastar do horizonte da análise esse sentido valorativo, né, e em alguma medida normativo, e adotar um sentido que não pretende ser objetivo, né, não se trata de buscar uma ideia de neutralidade, de objetividade, mas se trata de tentar entender os próprios mecanismos internos de funcionamento de um filme, mesmo se ele for considerado ruim, vamos dizer assim. Né? Então, em alguma medida compartilhando com teóricos do estudo cultural
uma certa recusa de hierarquizar as produções culturais, né, em alta cultura, baixa cultura, né, um questionamento muito presente no campo dos estudos culturais, o que a reivindicação da análise fílmica como análise textual implica é justamente deshierarquizar os filmes para melhor compreendê-los, para tentar entender internamente como eles se organizam, né, de que forma o texto fílmico foi construído e de que maneira ele opera, sem pressupor que se deve julgar um filme a partir da sua relação com o exterior, da autoria, da história, da cultura ou da realidade. Né? O filme não é entendido como imitação da realidade, como disse Robert Stan. Né? O texto, em vez de ser uma imitação, é uma construção. Né? Então é preciso entender como ele foi construído. E é por isso que a desconstrução, por exemplo, se torna um método de leitura tão crucial. Né? Porque a desconstrução é um método muito associado à ideia de entender o modo como foi construído um determinado argumento, né, um determinado texto filosófico, no campo da filosofia, mas, por outro lado, no campo do cinema também, a desconstrução vai servir para tentar entender como foi construída determinada representação, determinada narrativa, determinada imagem, né, determinada experiência fílmica. E aí é nesse sentido que o Robert Stan, né, vai destacar na página 213 do livro dele, que, abre aspas, as análises textuais recusavam a abordagem valorativa tradicional da crítica de cinema em favor de um novo vocabulário tomado à linguística, à narratologia, à psicanálise, à estética da Escola de Praga e à desconstrução literária. Né? Toda aquela reverberação que a gente já vem mapeando desde antes do estruturalismo e a deriva até o pós-estruturalismo, fundamentando abordagens de análise fílmica, né, amplamente presentes no campo dos estudos de cinema nesse período. Né. E são análises muitas vezes bastante detalhadas, né, análises muitas vezes preocupadas, né, em entender o encadeamento profundo, mínimo, entre diferentes planos, detalhes de diferentes planos, enfim, verificações mesmo muito minuciosas. Né. Ao mesmo tempo, tudo isso com base nesses conceitos tributários de uma certa semiologia do cinema, né, de uma tentativa de entender o filme como texto. A análise textual vai ser então amplamente convocada, né, como um método de leitura que atende a diferentes perspectivas, inclusive nesse período. Né, perspectivas muitas vezes alinhadas de um lado ao feminismo, de um outro à crítica da raça e do racismo, de outro a interesses dos estudos culturais, né, de crítica da cultura. Todas elas muitas vezes vão encontrar na análise textual algum tipo de recurso. Mas também muitas dessas abordagens vão encontrar na análise textual limites, né, os seus limites, os limites da análise fílmica como análise textual, né, enquanto um método. Esses limites são justamente o assunto do capítulo 27 do livro do Robert Stan, né, o mal-estar da interpretação. E são limites associados, sobretudo, ao emprego da análise textual para entender, de certa maneira, para interpretar a relação do filme com outros fenômenos. Então, o Robert Stan vai destacar no capítulo 27 uma série de críticas à análise fílmica e à análise textual, ao mesmo tempo em que ele chama a atenção para a atualidade da análise textual, né? E se refere, de certa maneira, a um anúncio prematuro da morte da análise textual que teria ocorrido no decorrer dos anos 80, quando as críticas já vão, né, se consolidando e tomando forma. Contra esse anúncio prematuro, né, de uma morte da análise textual, o Robert Stan procura incorporar algumas críticas, se posicionando em relação a elas, ao mesmo tempo em que ele tenta reivindicar a atualidade da análise fílmica como método.
né? E isso o leva a dizer, na página 217 do livro, abre aspas, a análise fílmica é, antes de mais nada, uma prática em aberto, historicamente conformada, orientada por objetivos os mais distintos. Fecha aspas. Se a análise é de fato um método em aberto, de fato a questão se torna como se faz a análise, com base em que tipo de referências, com base em que tipo de questões, né? E nesse sentido é importante ir às críticas, ao mesmo tempo sem jogar fora completamente, né, a análise fílmica como método. Recorrendo à análise textual e ao mesmo tempo criticando a análise textual, é que o Robert Stan vai encontrar a possibilidade de atualizar esse método, né, de reivindicá-lo no presente, no momento em que ele escreve o livro. As críticas vêm, em alguma medida, do próprio diálogo com o pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo vai, muitas vezes, confrontar qualquer ideia de uma leitura exaustiva de um texto, inclusive de um filme. Não é possível esgotar o sentido de um texto, de um filme, justamente porque ele permanece em aberto, porque ele permanece ativo, sendo transformado a cada leitura, né? Porque, de alguma forma, toda obra em alguma medida, mínima que seja, uma obra aberta, nos termos do Umberto Eco, né? Que é um autor de um livro chamado Obra Aberta, justamente sobre esse tipo de experiência artística, né? Aberta para o espectador, em alguma medida toda a obra, né? Todo filme é aberto para o espectador e para inúmeras leituras, né? E ao destacar isso, o pós-estruturalismo justamente vai acabar confrontando uma das pretensões de um certo tipo de análise textual, que era justamente a de chegar a uma leitura definitiva de um filme. Não é possível chegar a uma leitura definitiva de filme algum, de série alguma, de episódio algum de série, né? As leituras proliferam, as leituras se disseminam amplamente. Então, nesse sentido, né, o que o pós-estruturalismo faz, de alguma forma, não é apenas criticar a análise textual, mas é criticar o tipo de análise textual que se pretende exaustiva, reivindicando uma abertura essencial para sempre novas possibilidades analíticas, né, inclusive para leituras divergentes, para leituras minoritárias, para leituras que confrontam as leituras anteriores, né, e para um diálogo muito mais múltiplo do que unívoco a partir da análise. Ao mesmo tempo, no campo que a gente ainda vai detalhar melhor em outra aula, que é o campo dos estudos culturais, né, se encontram algumas críticas à análise textual, justamente chamando a atenção para a questão do contexto histórico, cultural, né, das produções cinematográficas e audiovisuais. Né? Para pensar esse contexto cultural, é que os estudos culturais acham que, de alguma maneira, a análise textual é formalista demais, ela fica presa demais na forma fílmica, né? Ela é fechada demais no filme. E, em vez disso, o que autores associados, né, ao campo dos estudos culturais tendem a reivindicar predominantemente são abordagens justamente interessadas nas associações e, enfim, nos atravessamentos entre texto e contexto, né? O conceito de contexto, a questão do contexto, ganha uma centralidade a partir do campo dos estudos culturais, né? Seja o contexto de produção das obras, né, que vai ser considerado crucial muitas vezes, seja o contexto de leitura, de recepção, e os múltiplos contextos de circulação, né, dos produtos cinematográficos e audiovisuais. Teóricos dos estudos culturais, por exemplo, como Douglas Kellner, formulam algumas ideias bastante importantes a respeito de diferentes modos de leitura dos produtos culturais e de diferentes modos de leitura que estão muitas vezes em conflito entre si a partir de diferentes contextos de recepção, definindo leitores ideais em alguns contextos, né, leitores que leem tal e qual se pretendia, né, no contexto de produção,
até leitores resistentes, né, que propõem leituras resistentes das obras, leituras que confrontam os sentidos atribuídos às obras no contexto de produção. Né? Essa lógica de uma leitura resistente vai ser muito importante também no contexto do debate sobre a espectatorialidade negra nas teorias do cinema. Né? Um texto clássico publicado em 1988 pelo Mantia Diawara, chamado A Espectatorialidade Negra, Problemas de Identificação e Resistência, é um texto fundamental justamente por formular essa ideia de um espectador resistente, né, e por, inclusive, reconhecer no espectador negro esse espectador resistente. Um pouco como faz a Bell Hooks também, né, ao falar em olhar opositivo ou olhar opositor, né, num texto também clássico, esse já do início da década de 90, né, chamado justamente o olhar opositivo ou olhar opositor. A gente ainda vai também detalhar um pouco mais em outra aula, né, essas contribuições, mas elas são muito significativamente vinculadas a esse debate dos estudos culturais, a um interesse na questão do contexto e a uma certa crítica e atualização também, né, da análise textual, né, complementando a análise textual com o que poderia pensar como uma análise contextual das obras. Então temos críticas tanto do pós-estruturalismo quanto dos estudos culturais à análise textual, que são críticas, de alguma maneira, ainda vinculadas, né, a um conjunto de pressupostos que muitas vezes são os mesmos daqueles que reivindicam a análise textual. Já com o cognitivismo analítico, a gente encontra algumas críticas à análise textual que se afastam do repertório teórico predominante nesse campo. Né? Justamente porque o cognitivismo analítico, que também será melhor estudado em outra aula, é um contexto de crítica a o que o David Bordel, por exemplo, denomina grandes teorias. Todas essas teorias, de alguma forma vinculadas à matriz estruturalismo, marxismo e psicanálise, são confrontadas a partir do cognitivismo analítico como grandes teorias. Né? Teorias que pretendem chegar a explicações profundas, né? de questões muito profundas, dialogando com marxismo, psicanálise e com estruturalismo. Não vão pensar apenas o cinema, vão tentar, por meio do cinema, pensar toda a estrutura social, todo o processo de formação subjetiva. Né? Vão tentar confrontar, como no caso das feministas, o inconsciente patriarcal por meio do estudo do cinema. Né? Então são grandes teorias nesse sentido de terem uma pretensão mesmo, né, de abrangência, de alcance nas suas formulações teóricas imensa. E, confrontando as grandes teorias, o cognitivismo acaba envolvendo também uma confrontação dos métodos de leitura, de interpretação dos filmes, amplamente adotados nesse campo. Né? E amplamente adotados, em alguma medida, também em algumas correntes da crítica de cinema, né? Em que a crítica se aproxima dessa lógica interpretativa, muitas vezes adotada pela análise textual. Então, a crítica do cognitivismo analítico à análise textual é uma crítica a essa análise textual como um método de interpretação. Né? Interpretação é um termo aqui pensado como problemático. Né? O problema é que a interpretação busca atribuir ao texto um sentido que estaria nele, porque é uma análise interna, mas ao mesmo tempo é um sentido que é decifrado por uma chave interpretativa, né, que não está necessariamente presente no texto, né, que remete a outra coisa, a uma realidade mais profunda, a um processo mais amplo, a uma história, né, e a um contexto cultural mais abrangente. É contra isso, muitas vezes, que as formulações do cognitivismo analítico se constroem. O Robert Stam vai procurar resumir essas críticas, né, essa perspectiva crítica
do cognitivismo em relação à análise textual, nos seguintes termos, abre aspas, se para os defensores dos estudos culturais as análises textuais nos estudos literários eram subpolitizadas, para Bordwell, um dos autores centrais, né, David Bordwell, do cognitivismo, a análise textual, continua estando, no cinema, era sobrepolitizada. Bordwell critica a predominância, na crítica de cinema, de duas tendências ligadas à análise textual na tradição semiótica: a explicação temática e a leitura sintomática. Em geral, a leitura politicamente sintomática. Então, Bordwell é um crítico de leituras que procuram entender nos filmes rastros, né, que os filmes seriam rastros de processos mais amplos, como sintomas, né, de processos mais amplos, assim como ele critica leituras baseadas numa explicação temática, né, das narrativas e imagens. No lugar disso, ele acaba recuperando uma abordagem que pode ser caracterizada como formalista. Né, e por isso, Bordwell está muito associado a uma ideia de neoformalismo nas teorias do cinema. Né. Nem todos os cognitivistas podem ser aproximados desse campo neoformalista, mas em muitos casos eles se aproximam disso. Né? E no caso do David Bordwell, de fato, essa abordagem neoformalista está associada ao mesmo tempo à proposição do que ele denomina uma poética histórica do cinema. A poética histórica é um projeto, né, lá dos formalistas russos já, em relação à literatura e inclusive ao cinema. Né? Uma coletânea clássica do formalismo russo se intitula justamente Poética Kino, né, a poética do cinema. O Bordwell também publica textos nessa direção, né, falando uma poética do cinema e explicitando que se trata de uma poética histórica do cinema, mas ela é histórica não no sentido de que se trata de situar o cinema numa história mais ampla do que ele. Mas, ao contrário, ela é uma poética histórica porque se trata de mapear historicamente a dimensão poética do cinema, ou seja, os seus modos de criação em termos estilísticos. Né? É o que o Bordwell denomina uma história do estilo cinematográfico. Né? Ele tem um livro bastante importante que justamente vai se chamar Sobre a História do Estilo Cinematográfico. E é esse um dos horizontes cruciais das formulações do Bordwell e que estão ligados a essa crítica dele ao tipo de leitura, né, sintomática, interpretativa, consagrado na análise textual de procedência semiológica. Contra tudo isso, ele propõe a necessidade de uma história do estilo cinematográfico. Né? E nesse sentido, é que a gente pode aproximar o Bordwell dos formalistas russos, né, ao mesmo tempo que a gente percebe no Robert Stan uma figura que se aproxima de um dos principais críticos dos formalistas russos, que é o Bakhtin. E o Bakhtin, Robert Stan se aproxima do Bakhtin, assim como o David Bordwell se aproxima dos formalistas russos, em alguma medida. Né? E um pouco nesse esquema é possível situar a própria perspectiva crítica do Robert Stan em relação ao David Bordwell, que vai ser resumida por ele da seguinte forma. Ele vai dizer, em primeiro lugar, né, o seguinte, abre aspas, a poética histórica de Bordwell propõe-se a estudar o estilo cinematográfico em um contexto histórico, o que certamente é um esforço mais do que louvável. Estuda a história para entender o estilo. Mas não seria igualmente legítimo fazer o contrário? Isto é, estudar o estilo com vistas a compreender a história? Fecha aspas. Então, Robert Stan aqui está fazendo uma primeira crítica, né, descrevendo a abordagem do Bordwell como um estudo do estilo a partir da história, né, estudar a história para entender o estilo, seria o que o Bordwell faz, estudar sobretudo a história do próprio estilo, inclusive, né? Mas situando-a nos contextos de produção, né? Nos modos de produção dos filmes e nos diferentes contextos históricos em que eles se inserem, entendidos não no sentido amplo, né? Mas no sentido muito específico
a partir de uma certa teoria ali dos indivíduos, né, de um estudo do modo como os indivíduos se relacionam. Né? O Bordel se aproxima do que em ciências sociais a gente chamaria de um individualismo metodológico, um objeto ainda de uma aula um pouco mais detalhada sobre o cognitivismo. Então, isso caracterizaria, né, a abordagem do Bordel como uma abordagem da história do estilo a partir, né, dos contextos pontuais em que essa história se insere. E ele não está interessado em voltar do estilo para a história, para tendências mais amplas dessa história, né? Ou seja, o que faz a leitura sintomática, né, a interpretação no campo da análise textual. O Robert Stam vai continuar, né, dialogando com o Bordel, fazendo algumas críticas, né, à abordagem dele, que são críticas muito tributárias ao modo como Robert Stam se aproxima do Mikhail Bakhtin. Né? E aí o Stam diz, abre aspas, reduzir a história em seu sentido amplo para que sirva de mero contexto ou fonte para a história do estilo significa restringir indevidamente o campo de estudo. Significa ignorar o que Bakhtin chamaria de historicidade das próprias formas, ou seja, as formas elas próprias como acontecimentos históricos, que tanto refratam como conformam uma história multifacetada, a um só tempo artística e transartística. Isso está na página 221 do livro do Robert Stam. E na página 223 ele vai continuar com a crítica, dizendo que, abre aspas, o ímpeto historicizador da poética histórica de Bordel tropeça, pois, na ahistoricidade do formalismo. A poética substantiva subjuga o histórica meramente adjetivo. Fecha aspas. Então, o termo histórica, no Poética Histórica do Bordel, né, nesse projeto de uma poética histórica, é um mero adjetivo. Né, porque não interessa para ele, de fato, esse vínculo com a história e com a historicidade das formas. O que interessa é uma história no sentido desse mapeamento mais cronológico, de mudanças de um contexto para outro, etc. Mas o que interessa, em primeiro lugar, é a dimensão formal entendida fora da história. Né? Como se ela não tivesse uma historicidade própria. Ao menos é essa a leitura crítica que o Robert Stam faz da obra do Bordel, né? Tentando compreender, né, dessa forma de que maneira o Bakhtin, né, poderia contribuir para um projeto de uma poética histórica menos formalista, né, ou radicalmente antiformalista em alguma medida. Enfim, o Robert Stam, então, se posiciona, notem bem, né? E se posiciona muito criticamente em relação a um dos principais teóricos do cinema da contemporaneidade, que é o David Bordel, num debate que vai se prolongar por outros capítulos e páginas do livro Introdução à Teoria do Cinema, e que aparece de alguma maneira também em algumas obras do Bordel, sobretudo quando ele aborda criticamente as tendências que ele chama, o Bordel, de culturalistas. Né? E aqui é importante observar isso, fazer um breve parênteses para observar que o Robert Stam é um autor que pode ser aproximado do campo dos estudos culturais, né? E dos estudos antirracistas, né? De críticos da raça, recuperando nesse diálogo com Bakhtin, né? Uma série de problemáticas antiformalistas. Enquanto que o David Bordel está associado ao contexto do cognitivismo analítico, que é de uma extração, de uma herança formalista. Né? É um neoformalismo, o que David Bordel ou Christian Thompson, por exemplo, né, propõe, entre outras figuras associadas ao cognitivismo. Então, de fato, tem uma divergência aí bastante significativa, que a gente vai detalhar melhor ainda, e que está associada a como o próprio Robert Stam aborda criticamente o projeto do Bordel de uma poética histórica, no capítulo 27 do livro dele. No capítulo 28, intitulado Do Texto ao Intertexto, a gente vai ter a oportunidade de compreender um pouco mais esse conceito de intertextualidade, né, que está associado basicamente, né, ao modo como a Júlia Kristeva, lá na década de 60, 70, né, e desde então vem
veio trabalhando, né, com uma evidente e significativa retomada também do pensamento do Mikhail Bakhtin. Né? Então aqui a gente vai ter a oportunidade de fato detalhar o que o próprio Robert Stan, em alguma medida, pensa, mas também ver como o Bakhtin espalha a sua influência por outros contextos das teorias do cinema e da significação. Né? E isso se dá justamente nessa passagem que o Robert Stan situa na década de 80, né? Do texto para o intertexto como objeto primordial de estudo. Esse conceito de intertextualidade é uma releitura, em alguma medida, proposta pela Julia Kristeva, nesse contexto, né, do conceito de dialogismo, que está associado ao pensamento do Bakhtin. E a questão central aí é talvez uma questão aparentemente trivial, né, mas que se revela bastante complexa e instigante, na medida em que a gente adentra esse debate. É a questão das relações entre textos. Né? Como é que os textos se relacionam entre si? Como é que a gente pensa sobre essa relação? Muitas vezes a relação entre textos é pensada a partir do paradigma de influências, né? Que autor influencia que autor, e assim por diante. Muitas vezes ela também é pensada a partir de uma noção muito estrita, às vezes, né, indevidamente interpretada dessa forma, de fonte. Né? Então é como se um texto só pudesse ter com outros textos uma relação de busca de fontes. Né? E muitas vezes essa leitura a partir do conceito de fonte está ligada a um sentido filológico, né, do estudo das relações entre os textos. O conceito de intertextualidade acaba se afastando um pouco dessas duas tendências para pensar as relações entre textos. Por um lado associado ao conceito de influência, por outro associado ao conceito de fonte no sentido semiológico, ou no sentido filológico, mais estrito. No sentido derivativo da semiologia, né, em que a Julia Kristeva de alguma forma se situa, a intertextualidade vai ser pensada em outros termos. Ela vai ser pensada como uma multiplicidade de modalidades de relações entre textos que é preciso compreender. E de relações que não são fixas, como a ideia de influência ou a ideia de fonte podem sugerir. Né? Muitas vezes numa interpretação indevida, né, dos próprios contextos em que essas ideias aparecem. É por isso que o Robert Stan diz que a teoria da intertextualidade vai contribuir para, de fato, renovar, né, um certo pensamento sobre alguns problemas tradicionais do campo dos estudos de cinema. Né? Ele vai dizer, por exemplo, que uma das contribuições da teoria da intertextualidade é justamente confrontar as limitações da análise textual. Né? Essa ideia de que um texto se fecha sobre si mesmo vai ser desfeita. Né? Justamente porque se trata de pensar o que atravessa um texto e o conecta com outros textos. Ao mesmo tempo, a teoria da intertextualidade também vai ajudar a renovar perspectivas teóricas e analíticas sobre o conceito de gênero narrativo, discursivo no campo do cinema. Né? Uma teorização certamente muito anterior, né, a esse campo de debate vai ser renovada por essa perspectiva marcadamente pós-estruturalista de uma Julia Kristeva, no caso, né, a respeito da intertextualidade. No que diz respeito a uma confrontação, em alguma medida, né, da análise textual, a teoria da intertextualidade vai passar de uma análise do filme como se fosse um texto fechado em si mesmo, para pensar as múltiplas e dinâmicas formas de relação que um filme estabelece com outros textos, em sentido amplo. Não apenas com outros filmes, né, mas com textos, inúmeros textos, outros que podem ser convocados na nossa relação com o filme. Né? Então, nesse sentido, o filme é entendido como uma espécie de texto cultural, né, que se relaciona com outros textos culturais.
É uma perspectiva que está muito presente em uma certa tendência da semiótica, né, chamada semiótica da cultura, mas que aparece aqui com o pensamento da Júlia Kristeva e a teoria da intertextualidade, associada a esse problema bem concreto, de um certo sentido, né, que é quais são as relações que um filme, como texto, estabelece com outros textos que o circundam ou que o antecedem, né, ou mesmo que o sucedem a partir de uma análise retrospectiva. Né? Como é que, por exemplo, um filme sobre um monstro como o King Kong, nas diferentes épocas em que filmes de King Kong foram feitos, né, se relaciona com os discursos sobre raça, por exemplo, né, que acompanham cada um desses filmes nas suas respectivas épocas. Como é que o racismo, portanto, é um texto cultural que está relacionado ao texto fílmico de um filme de King Kong ou de outros filmes hollywoodianos. Né? Esse tipo de questão é um tipo de questão formulada em termos de intertextualidade. Né? Mas muitas vezes a busca por essa abordagem na teoria da intertextualidade vai ser uma busca por entender relações entre textos de maneira bastante concreta. Né? Pensar relações entre obras, relações entre um determinado filme e as obras de um outro autor, e assim por diante. Ao pensar relações entre obras, muitas vezes uma das categorias, né, para relacionar obras de diferentes autores, sobretudo, vai ser a categoria do gênero narrativo. Né? E essa teoria, certamente muito anterior, né, a qualquer teoria da intertextualidade, a teoria dos gêneros, é uma teoria que tende a uma abordagem mais classificatória. Né? Um filme é faroeste, um filme é comédia, um filme é horror, etc. Né? Essa abordagem classificatória vai ser, no mínimo, problematizada pela teoria da intertextualidade, na medida em que ela propõe uma abordagem processual, né, em que o próprio meio cinematográfico, como um meio específico, não é mais o foco principal, né, em que se trata de pensar justamente essas relações entre, por exemplo, um texto fílmico, né, e uma peça publicitária e uma obra teatral e, ao mesmo tempo, uma poesia. Né? Enfim, os meios de expressão, nas suas especificidades, vão ser colocados em relações intertextuais também aqui. E é nesse sentido, então, que o próprio Robert Stam vai reivindicar que, já com o Bakhtin e a sua teoria do dialogismo, a gente tinha essa contribuição que a teoria da intertextualidade de uma Júlia Kristeva, por exemplo, traz, né, de uma abordagem dos gêneros discursivos e narrativos que não os fixa em um quadro classificatório rígido. E, em vez disso, né, o que o Robert Stam vai encontrar no Bakhtin e vai propor a partir do Bakhtin é o que ele descreve como uma, abre aspas, abordagem translinguística dos gêneros discursivos no cinema. Né? Essa ideia do translinguístico é justamente porque não se trata de ficar no modelo linguístico apenas, né? Mas atravessá-lo e ultrapassá-lo intertextualmente. Né? É muito curioso perceber, então, a força dessa abordagem em renovar a própria análise textual, o próprio repertório semiológico, né? Mas, ao mesmo tempo, os estudos de intertextualidade acabam apontando para outros caminhos. Né? Caminhos como o dos estudos culturais, que muitas vezes vão desenvolver abordagens não específicas do cinema, né? Abordagens em que o cinema está ao lado de outros meios, como a televisão, a literatura, etc., né, para pensar uma época, um contexto geográfico e histórico. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também, justamente a partir desse interesse nas relações entre diferentes meios, não apenas diferentes textos, mas textos em diferentes meios, como o debate sobre intertextualidade, de alguma forma, é um momento, né, muito importante
para abrir espaço para um campo muito atual de teorização sobre o cinema, que é o campo dos estudos da intermedialidade ou intermedialidade. Né? Vai variar a tradução do termo intermediality do inglês. Essa é uma tendência contemporânea das teorias do cinema e do audiovisual que é muito importante, né? Que tem pensado, por exemplo, as relações entre cinema e rádio historicamente no momento do advento do cinema sonoro e mesmo antes. Né? Ou que tem pensado, por exemplo, as relações entre cinema e televisão desde o advento desse segundo meio como relações intensas e que não são de mera diferenciação, certo? Não são relações o tempo todo assim vamos diferenciar o rádio, o cinema, a televisão, o cinema, etc. Não, são relações múltiplas, né, variáveis, de acordo com o contexto, com a obra, com o texto considerado, né, e objeto de amplas investigações interessadas nessa variabilidade das relações entre textos. E é por esse caminho, né, de colocar a questão das relações entre textos que a gente acaba podendo revisitar nesse percurso, né, a figura do Gérard Genette, um teórico muito associado à perspectiva, né, da narratologia, dos estudos de narrativa, mas que tem uma formulação muito importante associada a esse debate sobre intertextualidade e dialogismo, que percorre algumas obras dele entre a década de 70 e a década de 80, né, e que se consolida numa obra chamada Palimpsestos, de 1982. E essa formulação do Gérard Genette vai, na verdade, em primeiro lugar, situar a intertextualidade como um tipo específico de relação entre textos e vai designar esse problema geral da relação entre textos como transtextualidade. Né? Eu particularmente acho bastante interessante esse movimento do Genette, em que a transtextualidade é a categoria geral, da qual ele identifica 5 tipos. Um deles é a intertextualidade. Né? A intertextualidade entendida como uma relação de copresença. Por exemplo, citações diretas, né, de um filme por outro. Então, você tem um filme dentro do qual aparece numa determinada televisão, por exemplo, um personagem está assistindo um outro filme que é citado ali. Né? É uma citação direta de um filme por outro, a partir da presença cênica, né, desse outro filme, que estabelece uma relação intertextual, né, de certa maneira, de citação direta. Um segundo tipo de transtextualidade, diferente da intertextualidade nos termos do Gérard Genette, é a paratextualidade, que define uma relação de acompanhamento, uma relação de acompanhamento ou de complementaridade. Né? A paratextualidade, ou os paratextos, são os textos que acompanham um determinado texto, um filme, por exemplo, né? Mais ou menos próximos dele, né? E complementam esse filme de alguma forma, ou esse texto de alguma forma. Né? Então, no campo do cinema, a gente pode pensar em cartazes ou peças de divulgação e marketing, incluindo também produtos subsidiários, como brinquedos, etc., né? Ou releases de material de imprensa, né? E mesmo notícias jornalísticas e talvez até a crítica de cinema, né? Como um paratexto. Em alguma medida, no entanto, né? Do ponto de vista da classificação do Genette, a crítica já entra num terceiro tipo. Diferente da intertextualidade, a citação direta, né? A relação de copresença, e diferente da paratextualidade, essa relação de acompanhamento e complementaridade característica de cartazes e material de imprensa, por exemplo. O terceiro tipo, no qual a crítica talvez seja melhor inserida, é a metatextualidade. Né? Uma relação em que um filme e outro, ou um texto e um filme, né, não precisa ser no mesmo meio, estabelece uma relação crítica. Por isso a crítica talvez se situe aqui. Né? Isso pode se dar, certamente, por meio de um comentário crítico direto, né, que é com base, em alguma medida, na intertextualidade, na citação, né, como no caso de inúmeros vídeo-ensaios. Né. Mas pode se dar por meio de um comentário crítico direto num outro meio, como a crítica escrita de cinema,
ou por meios indiretos, como em alusões críticas feitas em filmes experimentais ou em relação a determinadas convenções. Um quarto tipo de transtextualidade nos termos do Genetti é a arquitextualidade, uma relação de convergência ou divergência de um filme em relação a uma espécie de modelo, de paradigma, né, arquitextual, né, uma espécie de arquétipo textual, no qual esse texto em questão se situa convergentemente ou do qual ele se afasta, né, de maneira divergente. Essa relação de divergência ou convergência de um filme em relação a um modelo ou a um paradigma pode ser muito bem observada justamente dentro da problemática do gênero. Então aqui está o termo específico que no vocabulário do Genetti, muito aplicado à literatura, né, vai servir para pensar a questão do gênero, né, e da aproximação maior ou menor que um texto literário, no caso da discussão dele, ou um filme, estabelece com o gênero X ou Y. Né? E aí, então, não se trata de pensar apenas num pertencimento de um filme ou de um texto literário a um único gênero ou a um gênero dominante, mas sim de pensar essas relações como relações variáveis também, em alguma medida. E, finalmente, um quinto tipo de transtextualidade é identificado pelo Genetti. A hipertextualidade, né, que implica uma relação de transformação ou prolongamento entre um hipertexto e um hipotexto. E é aqui que a gente pode situar, segundo a perspectiva do Robert Stan, né, as adaptações, a relação de um filme adaptado com o romance original, por exemplo, ou com os quadrinhos originais. Mas é aqui também que a gente pode situar as paródias, né? Outros exemplos possíveis, portanto, de relações transtextuais se situam aqui, né, nesse modelo, nessa categoria da hipertextualidade. Então são 5 os grandes tipos diferenciados pelo Gerard Genetti, né? A intertextualidade, a paratextualidade, a metatextualidade, a arquitextualidade e a hipertextualidade, né? Como 5 tipos de transtextualidade. Certo? Essa é uma outra teoria, né, que dialoga em alguma medida com todo esse debate sobre intertextualidade da Kristeva com Bakhtin, etc., que contribui, né, para o entendimento do problema que está em jogo nesse contexto. Né? E é um tipo de teorização que vai, de fato, conduzir a debates bastante significativos no campo das teorias do cinema. Por exemplo, sobre a questão da adaptação. Né? A adaptação da literatura, dos quadrinhos, etc., vai ser muitas vezes entendida como um problema de relação intertextual, ou, nos termos do Genetti, transtextual, né? Especificamente hipertextual, no sentido do Genetti. Né? O Robert Stan, então, nesse capítulo 28 do livro dele, resume amplamente esses vários debates sobre o problema das relações entre textos, né, como um campo de interesse muito importante na recente teoria do cinema, desde a década de 80, sobretudo, né, que contribui para pensar a adaptação, assim como contribui para pensar a questão da relação entre meios, né, e que se desdobra, como eu já falei, num debate muito contemporâneo e muito atual sobre intermedialidade. No capítulo 29, para nos aproximarmos do final do percurso de hoje, o Robert Stan vai destacar alguns marcos e conceitos importantes no campo dos estudos de som no cinema. Né? Um campo muito associado, né, a um privilégio, né, da imagem no campo dos estudos de cinema. E talvez por isso o Robert Stan acabe destacando em um capítulo em separado, né, o que ele denomina, no título do capítulo 29, a amplificação do som. Isso certamente não está separado de tudo isso que a gente vem discutindo. Né? Em todos esses contextos, sobretudo os mais recentes, desde a década de 50, das teorias do cinema, aparecem com alguma frequência considerações sobre o som. Mas, de fato,
o som não ganha uma centralidade tão grande em muitas das formulações teóricas. E é nesse contexto que faz sentido pensar numa espécie de amplificação do som que ocorre justamente aí na década de 80, 70, 80, né? Sobretudo na década de 80 em diante, nos estudos de cinema. A gente passa, então, de certa maneira, na década de 80, né, a partir da década de 80, de um predomínio do visual nas reflexões sobre o cinema ao reconhecimento do som, né, vozes, ruídos e música, como parte fundamental do material de expressão do meio cinematográfico, né, pelo menos após o advento do som sincronizado. E, de modo geral, voz, ruídos e música podendo também ser parte da experiência do cinema mesmo antes do advento do som sincronizado. Já no Metz, portanto, né, num teórico clássico do estruturalismo, a gente encontra uma formulação que aponta para o lugar do som de maneira decisiva, né? Mas efetivamente são alguns autores e autoras que vão, na década de 80, acabar dando um maior destaque, né, para os estudos de som. E aí tem um marco importantíssimo em 1980, que é a publicação em um periódico chamado Yale French Studies, né, enfim, estudos franceses de Yale, de uma edição especial intitulada Cinema/Sound, né, Cinema/Som. É uma edição que é possível consultar por acessos institucionais atualmente, e que tem inúmeros artigos de figuras como o Rick Altman, a Claudia Gorbman, ou a Mary Ann Doane, tratando, né, de som no cinema. E aqui é importante frisar, né, figuras como o Rick Altman estão muito ligados a outros campos também, como, por exemplo, o estudo dos gêneros cinematográficos. Figuras como a Mary Ann Doane estão ligadas à intervenção feminista, né? E ao modo como o pensamento do cinema se transforma no contato com o feminismo. Mas ambos, assim como Claudia Gorbman, Michel Chion e outros e outras teóricas, vão ter contribuições centrais para o estudo do som no cinema. O Rick Altman é o responsável por identificar 4 falácias, né, a respeito do som no cinema. É uma falácia histórica que identifica a ideia equivocada de que o som seria menos importante do que a imagem visual, porque a imagem veio em primeiro lugar, né? Então é como se a precedência da imagem visual sobre o som tornasse secundário. Isso é uma falácia, certo? Não é assim. Não é porque um veio antes e o outro depois em termos tecnológicos que isso torna automaticamente o som menos importante do que a imagem. Uma segunda falácia identificada pelo Rick Altman é a falácia ontológica. A ideia equivocada, né, novamente, de que o cinema, como um meio, como uma mídia, é baseado na imagem e o som é apenas um elemento secundário, acessório, subordinado, né? Que, portanto, a especificidade do meio cinematográfico, a sua ontologia, o seu ser, seria visual, definido em termos visuais e não sonoros. Isso é uma outra falácia, né? Seja porque historicamente isso não é verdade, seja porque conceitualmente isso não faz sentido, né? É uma restrição da própria experiência do cinema a partir de um conceito indevidamente restritivo. Uma terceira falácia é a falácia reprodutiva, associada a o que, nos termos do Robert Stan, né, a ideia de que a imagem é criativamente infiel ao passo que o som é mecanicamente fiel. Ou seja, é como se o som fosse o espaço de uma mera reprodução mimética das sonoridades, né, diversas, enquanto que a imagem seria o espaço criativo, efetivo e variável, né, e expressivo da experiência cinematográfica. O que é falso, historicamente, e o que é equivocado do ponto de vista teórico conceitual, né? E é falso, em primeiro lugar, empiricamente, né? O som não é mecanicamente fiel.
de saída, né, na base. Ele também é artificialmente construído, elaborado, editado, mixado. Né? Então, é uma falácia que atribui ao som um sentido meramente reprodutivo e não criativo, né? Indevidamente. E, finalmente, a quarta falácia é o que o Rick Altman denomina uma falácia nominalista, né, que tem a ver com essa ideia de que uma heterogeneidade do material sonoro não seria, né, definidora da nossa experiência do som. É como se a heterogeneidade definisse o som e, portanto, não fosse possível pensar a experiência do som a partir de aspectos comuns. Né? Simplesmente porque a gente denomina os sons por termos diferentes, vozes, músicas, ruídos. Né? Em vez disso, uma teoria do som no cinema vai acabar trabalhando justamente com aspectos compartilhados, né? Comuns. Bom, o Rick Altman é, então, uma figura importante, né, das teorias do som, e aqui a gente está destacando, né, algumas informações básicas, né, sobre a argumentação dele, defendendo que se deve pensar o som a pleno título, né, nas teorias do cinema. E é isso que outros teóricos e teóricas tentam, de fato, fazer. Né? A Mary Ann Doane, por exemplo, tem um texto traduzido para o português na coletânea Experiência do Cinema, intitulado A Voz no Cinema, Articulação de Corpo e Espaço, publicado no número Cinema Sounds, número 60, né, do Yale French Studies, em 1980, no qual ela vai convocar todo um repertório vinculado, né, em alguma medida, a teorias do dispositivo, psicanálise, semiologia, né, convocando todo esse repertório para pensar o som no cinema, né, para pensar o corpo a partir do som, né, a questão do corpo na sua relação com o espaço a partir do som. É o objeto dela nesse texto. Né, onde ela vai propor que o corpo no filme, no cinema, é sempre um corpo fantasmático. Né? Um corpo reconstituído, como ela diz, pela tecnologia e pelas práticas do cinema. E com o qual o espectador, né, pode se identificar. Mas esse corpo é fantasmático, ele é fantasioso, ele tem a ver com fantasia, né, no sentido psicanalítico desse conceito. Dentro desse processo, a voz off, ou seja, aquela voz que soa a partir de um personagem, né, ou de uma instância que está fora do quadro, fora da imagem visível, do campo visível da imagem, desempenha um papel central. Né, porque justamente essa voz off consegue sustentar uma certa ideia, né, de uma concretude desse corpo, de uma presença de um corpo fantasmático que a gente viu talvez na imagem em algum momento, ou poderá ver, como uma presença que articula o espaço da imagem com um espaço mais amplo, né? E impacta o espaço do próprio espectador. A Mary Ann Doane vai diferenciar, falando a partir do exemplo da voz off, né? Ela vai diferenciar 3 tipos de espaço articulados na situação cinematográfica. Ela fala, em primeiro lugar, do espaço da diegese, né, um espaço construído pelo filme, mas que não está necessariamente presente na imagem, e imaginariamente é um espaço audível e visível. Né? Em segundo lugar, ela fala no espaço visível da tela, a tela como receptor da imagem, né, que tem uma medida, que contém ali dentro todos os significantes visíveis do filme, né, no decorrer da projeção. E em terceiro lugar, ela vai falar também da importância do espaço acústico da sala de projeção, como um espaço visível que envolve o espectador e no qual os sons do filme impactam o espectador. O espaço acústico, portanto, da sala, como um espaço no qual a própria construção diegética do filme ocorre por meio do som,
por meio da voz off, apontando para fora de campo, né? E por meio de recursos diversos de articulação entre som e imagem. Ao mesmo tempo que ela fala da voz off, nesses termos, que é aquela voz de um corpo que poderia, né, ou que pode ter estado ou vir a estar presente no campo da imagem, mas não está, né, mas soa a sua voz a partir do off-screen, do extra-campo, do fora de campo. Ao mesmo tempo que ela fala disso, ela fala da voz over, né? Aquela voz que soa, sobretudo em documentários e produções jornalísticas, com muita frequência a partir de uma voz masculina, né? Explicando tudo, né? Ao menos lá em 1980, era esse, né, para Marianne Duane, um sentido muito forte da voz over, que está associada, né, a uma espécie de possessão de conhecimentos e saberes que são apresentados ao espectador de maneira quase que inquestionável, né? Então, a Marianne Duane contribui para uma teoria da voz dessa forma, né, no cinema, considerando ficção e documentário, articulando tudo isso a partir de uma linguagem que é também psicanalítica, né? Uma outra teórica importante do campo dos estudos de som, também baseada, né, com um trabalho baseado num diálogo com a psicanálise e com a semiologia, é a Claudia Gorberman, que fala das melodias não ouvidas ou das melodias inaudíveis, né, do cinema clássico, cinema narrativo clássico. Ela fala em melodias inaudíveis porque é muito comum, né, uma espécie de relação quase que inconsciente com a trilha musical, né, de determinados filmes, e ela vai analisar isso, né, nessa obra tão importante. E finalmente, para terminar esse percurso breve por algumas questões ou enfim, contribuições das teorias do som no cinema, vale mencionar, mesmo que rapidamente, a figura do Michel Chion, certamente um dos mais importantes referenciais para se pensar o som no cinema, com uma vasta obra produzida desde 1900, da década de 70, né, e que contribui para os estudos de som na década de 80 em diante, e na qual a gente encontra algumas noções, alguns conceitos cruciais para entender o som no cinema. Em primeiro lugar, um conceito muito enfatizado pelo Michel Chion, que é o conceito de valor acrescentado. A ideia é que o cinema e a imagem, tomados em separado, são uma coisa, né? E daí advém, inclusive, um certo método, né, que o Chion propõe, que a gente poderia entender como um método o que ele chama de método das máscaras, né? A gente poderia entender como um método de acessar só a imagem e só o som alternadamente, e depois juntos, né, para justamente poder perceber o modo como eles operam de maneira muito diferente, mas quando colocados juntos, produzem esse sentido de um valor acrescentado, né? Eles produzem um valor adicional, que não está nem no som nem na imagem isoladamente, né, ao serem colocados juntos. Eles têm uma série de recursos para fazer isso, né, o som e a imagem no cinema. E entre esses recursos está o estabelecimento de alguns pontos de síncrese, como diz o Michel Chion. E aí chegamos ao segundo conceito fundamental. Os pontos de síncrese são os pontos em que uma sincronia entre som e imagem produz, ao mesmo tempo, uma síntese, né, que é justamente uma fonte fundamental de uma produção de valor acrescentado, que permite, inclusive, que a experiência sonora e imagética possam ser convocadas posteriormente no próprio filme, sem a necessidade disso ocorrer novamente em síncrese, certo? Porque a partir daí a sincronia e a síntese estão trabalhando juntas. É o Michel Chion também quem afirma categoricamente, né, que o cinema, e certamente ele está pensando em termos muito gerais, mas a gente está
a gente pode reconhecer isso sobretudo no cinema narrativo clássico, né? É um meio vococêntrico e verbocêntrico. Né? Vococêntrico, centrado na voz, e verbocêntrico, centrado na palavra, na voz que fala, né? Não na voz que grita apenas. Certamente alguns gêneros, né, enfatizam os gritos, como o gênero do horror, mas ainda assim é fundamental esse trabalho com a voz na medida em que ela fala, né, produzindo diálogos e comunicando significados por meio da fala. Ao trabalhar com a voz e a fala, assim como com ruídos e música, o cinema, para o Michel Chion, vai justamente associar imagem e som sem que necessariamente exista uma correspondência direta entre o ponto de vista da imagem e o ponto de escuta. Né? O ponto de escuta que estabelece justamente uma relação entre o som e o espaço diegético diante do espectador. Né? Então, não há uma correspondência, mas sim uma dissociação entre ponto de vista e ponto de escuta, de um modo geral, na experiência do cinema. E é fundamental pensar, então, como cada filme e cada momento diferente do filme posiciona o próprio espectador por meio desses dois elementos dissociados, né, que não precisam se aproximar, inclusive, que podem muitas vezes ser bastante divergentes entre si. E pensando sobre tudo isso, é preciso pensar, a partir do Chion, assim como a partir de outros teóricos e teóricas do som no cinema, a respeito dessas relações variáveis, né, e das diferenças entre o diegético e o não diegético. Né? Isso se torna crucial no som, na experiência do som, sobretudo na experiência da música, né, que pode ser diegética ou não diegética, que pode pertencer ao mundo diegético, a ser emitida, né, a partir do universo do mundo diegético, mesmo que esteja fora do campo, né, da imagem, mas que pode também ser acrescentada a partir dessa esfera não diegética, como, em geral, ocorre com as melodias inaudíveis a que se refere a Claudia Gorberman, falando de Hollywood. Né? E é fundamental perceber como essas melodias, né, e essas músicas não diegéticas desempenham um papel na nossa experiência do cinema, muitas vezes modulando uma certa dimensão ou experiência emocional do trecho, né, dando uma tonalidade específica, indicando formas de interpretação, inferências e sentidos daquilo que a gente está experimentando, né, na narrativa e na imagem e no próprio som, em outras dimensões do som, para além da música, de um filme. De modo que, então, as contribuições, né, dos estudos de som no cinema são vastíssimas e cruciais, sobretudo para entender a nossa experiência contemporânea, né, em que o som está o tempo todo sendo amplamente trabalhado e transformado e repensado, em que praticamente nenhuma experiência do audiovisual pode ser compreendida sem a dimensão sonora. Né? E para esse tipo de contribuição ser formulado, desde a década de 80, é justamente o arcabouço tributário, em alguma medida, da semiologia e do estruturalismo, mas questionador do privilégio do visual, que muitas vezes atravessou esse campo, que vai ser reivindicado. Ao mesmo tempo, é muito interessante perceber, com figuras como a Claudia Gorberman ou a Marianne Duane, a presença da psicanálise como referencial aqui, e um interesse muito marcante, né, no feminismo, né, numa contribuição para um debate feminista a partir de um diálogo com os estudos de som no cinema. É isso, logo depois a gente continua com outros percursos e derivas a partir do livro Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Stam.